Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nós vamos falar agora sobre critérios de arredondamento, apresentando algumas técnicas para expressar as medidas experimentais de forma correta. Então a gente vai falar um pouco sobre a importância do processo de medição, apresentar alguns critérios importantes, fazer adição e subtração de medidas que apresentam precisões diferentes, a multiplicação e divisão e, por fim, apresentar algumas observações importantes durante a manipulação algébrica de grandezas que apresentam algarismos significativos diferentes. Então, quando a gente está fazendo um levantamento de grandezas experimentais no laboratório, a gente precisa fazer manipulações algébricas. E então, para fazer a manipulação algébrica de grandezas que apresentam precisões diferentes durante o processo de medição, é necessário alguns critérios, de modo que o resultado final ele seja apresentado de forma correta. Para isso, nós devemos expressar os resultados com os números de algarismos significativos corretos. E, além disso, devemos considerar o erro experimental durante o processo de medição. A gente vai falar um pouco mais sobre erros experimentais nas próximas videoaulas, onde eu vou falar para vocês que a cada levantamento de grandeza experimental no laboratório, durante as aulas experimentais, nós temos os chamados erros experimentais associados ao processo de medição. Mas vamos falar aqui, vamos começar trabalhando com a forma correta de escrever o nosso resultado experimental. Lembrando que considera-se como algarismos significativos de uma medida todos os algarismos lidos com certeza, mas o primeiro é algarismo duvidoso. Convém lembrar também que os zeros à esquerda do número não são considerados algarismos significativos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma medida, 0,023 centímetros. Neste caso, nós temos dois algarismos significativos. Mais um resultado, olha só, 0,348 segundos. Aqui nós temos três algarismos significativos. 0,0030000 segundos. Observe que aqui nós temos 5 algarismos significativos. Lembrando que o zero à esquerda do número ele não é considerado como algarismo significativo, mas os zeros à direita do nosso número ele é considerado algarismo significativo porque está associado com a precisão do equipamento, a precisão do aparato experimental que você tem em mãos. Vamos apresentar alguns critérios. Então, por exemplo, se numa quantidade os algarismos que vierem após o primeiro algarismo duvidoso formarem números superiores a 5, 50, 500, 5.000 e etc., aumenta-se de uma unidade o primeiro algarismo duvidoso e desprezam-se os demais. Então, aqui a gente tem um exemplo. 24,928 gramas. Então, como a gente expressa esse resultado de forma correta, segundo o nosso critério? Como esse último algarismo aqui ele é maior do que 5, então o nosso resultado final fica como 24,93 gramas. Mais um exemplo, 787,672 centímetros cúbicos. Então, segundo o nosso critério, a gente arredonda o último algarismo aqui, ou melhor, o primeiro algarismo duvidoso, para a mais. Então, a gente fica como 787,7 centímetros cúbicos. Outro critério, se os algarismos a serem desprezados numa quantidade formarem números inferiores a 5,
50, 500, 5.000 e etc. Os algarismos significativos que restam não se modificam. Então, a gente tem um exemplo, 761,05 milímetros de Hg. Então, o nosso resultado final, segundo o nosso critério, é 761 milímetros de mercúrio. Aqui mais um resultado, 0,09341 cal vezes Kelvin dividido por grama. Como que a gente expressa isso? 0,093 cal vezes Kelvin dividido por grama. Outro resultado, 6,930 newtons por metro ao quadrado. Então, segundo o nosso critério, a gente representa da seguinte forma, 6,9 newtons por metro ao quadrado. Outro critério, se os algarismos desprezados numa quantidade formarem números iguais a 5, 50, 500 ou 5.000, etc., faça com que o número fique par, caso o último algarismo seja ímpar. Soma-se a ele uma unidade para torná-lo par. Então, olha só, 0,0755 amperes. Como que a gente representa isso? Segundo o nosso critério, é 0,076 amperes. Outro resultado, 2,73500 segundos. Como que a gente fica? 2,74 segundos. Mais um resultado, 45,185 segundos. Observe que aqui nós temos o número par. Então, nosso resultado final fica como 45,18 segundos. Legal. Outro resultado, 0,0185 miliamperes. Miliamperes significa 10 a menos 3 amperes. Vamos lembrar da nossa videoaula sobre prefixos, onde a gente estudou lá a potência de 10. É importante que estes prefixos eles façam parte do seu vocabulário específico. Então, como é que a gente representa aqui a nossa medida final? Observe que aqui é par. Então, nós temos 0,018 miliamperes. No caso da adição e subtração, como é que a gente deve proceder? O resultado da adição ou subtração de várias medidas é obtido arredondando-se a soma ou subtração na casa decimal da parcela menos precisa, após efetuar a operação. Então, um exemplo, 27,8 mais 1,326 mais 0,66 metros. Como é que a gente vai expressar o nosso resultado segundo o critério? A gente tem aqui, olha só, 29,8 metros. No caso da subtração, 18,2476 menos 16,72. Então, o nosso resultado ele fica como 1,53 metros. No caso da multiplicação e divisão, a gente tem o seguinte, olha só, o produto ou divisão de duas ou mais medidas deve possuir, em geral, o mesmo número de algarismos significativos da grandeza menos precisa. Então, no caso da multiplicação, eu tenho 3,2725 centímetros vezes 1,32 centímetros. Então, nosso resultado final fica da seguinte forma, 4,32 centímetros ao quadrado. Na divisão, 63,7245 centímetros dividido por 23,1 segundos. Então, se eu efetuar esse cálculo aí, utilizando a calculadora científica, a gente vai achar esse resultado mais aqui alguns números. Não pode esquecer da unidade, pessoal. Vamos nos acostumar a trabalhar com essas unidades aí. Então, o nosso resultado final fica como 2,76 centímetros por segundo. Lembrando
que a nossa medida mais precisa, quer dizer, menos precisa, é 23,1 segundos. Algumas observações importantes. Nas operações como radiciação, potenciação, logaritmação e etc., efetua-se a operação e mantém-se o número de algarismos significativos da grandeza operada. Então, por exemplo, a gente tem aqui raiz cúbica de 29,69 metros cúbicos. Eu já ensinei a fazer esse cálculo utilizando a calculadora científica. Então, se você não assistiu a videoaula anterior, eu recomendo que você assista a videoaula sobre calculadora científica. Então, efetuando o processo de radiciação, raiz cúbica de 29,69 metros cúbicos, a gente tem esse resultado, e a forma mais correta de nós expressarmos o nosso resultado final, eu tenho que preservar a quantidade de algarismos significativos da nossa medida. Então, eu tenho aqui, olha só, 3,096 metros. Mais um resultado. Logaritmo de 62,874 na base 10, hein, pessoal? Olha só. Log de 62,874, isso é igual a esse resultado aqui, mas como nós temos que preservar a quantidade de algarismos significativos da medida, então a gente expressa como 1,7985. Observe aqui que nós arredondamos esse resultado aqui, arredondamos para mais, segundo o nosso critério. Aqui, 8,75 metros por segundo, olha só, ao quadrado. Como é que a gente efetua essa medição? É esse resultado. 76,5625 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Segundo o nosso critério, a gente tem que preservar a quantidade de algarismos significativos da nossa medida. Então, o nosso resultado final fica como 76,6 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Observe que nós também utilizamos aí nosso critério de critérios para arredondamento. Aqui, seno de 27 graus. Isso é igual a 0,45399. Que, arredondando, nós temos 0,45 apenas. Tá? Então, é importante que vocês observem esses critérios de arredondamento. Em operações de uma medida direta ou indireta, a gente vai falar sobre isso, medida direta e indireta nas próximas videoaulas. Então, em operações de uma medida direta ou indireta envolvendo constantes matemáticas, deve-se manter o número de algarismos significativos da medida. Então, por exemplo, se eu vou calcular a área de um triângulo qualquer, baseado na equação, que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, por exemplo, se B é igual a 3,10 centímetros e H é igual a 2,500 centímetros, então nós temos, olha só, a área é 3,10 centímetros vezes 2,500 centímetros dividido por 2. Isso é igual a esse resultado aqui, mas observando os critérios apresentados nos slides anteriores, o nosso resultado final fica como 3,88 centímetros ao quadrado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, onde nós abordamos alguns critérios de arredondamento que serão importantes para vocês na hora de expressar o seu resultado final nos relatórios experimentais do Laboratório de Mecânica Clássica, não só no Laboratório de Mecânica Clássica, mas em outras disciplinas onde nós precisamos efetuar cálculos considerando medidas experimentais com algarismos significativos diferentes. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre
erros de uma medida e propagação de erros, onde eu vou apresentar para vocês algumas manipulações algébricas para considerar os erros experimentais durante as manipulações algébricas. Então, um grande abraço a todos e espero vocês na próxima aula experimental, quer dizer, na próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre erros de uma medida e propagação de erros.